Meus irmãos, bendito seja o nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos chamou para uma viva esperança mediante a ressurreição, a encarnação, os sofrimentos, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de pregar, eu quero agradecer aos irmãos esses dias, esse mês, um mês aqui com os irmãos. Agradecer ao pastor Paulo, não está aqui, mas as suas ovelhas estão. E ele tem pregado lá na nossa congregação. E os sermões lá também são gravados, colocados num grupo de WhatsApp. Então, tenho ouvido que ele tem pregado lá. E eu agradeço. Tem sido um tempo bom de comunhão com os irmãos, com a igreja. Depois de mais ou menos 2 meses, nós voltamos a congregar regularmente aqui com vocês. Estamos reunindo em casa, depois aqui em Jacarequara, aqui próximo, com a família, e voltamos a ter esse contato que é do povo de Deus, meus irmãos, é da igreja. A igreja, a não ser que haja muito impedimento, tem que funcionar de maneira presencial, com os irmãos, com o povo de Deus, ainda que nós sejamos os mais zelosos com a vida das pessoas, sobretudo com a honra de Cristo. Mas a igreja deve funcionar para a glória de Deus. Então, a bênção voltar a ter o povo de Deus reunido. Eu agradeço os irmãos, ao conselho da igreja, presbítero Daniel, que está conosco, a confiança de me entregarem o seu púlpito, de proclamação da verdade, de pregação do Evangelho, de pregação da palavra, meus irmãos. Quão séria é a pregação e a necessidade dela, quanto precisamos, quanto o mundo precisa da pregação do Evangelho fiel ao Senhor. Tem sido para mim um privilégio, uma grande bênção, para mim, para a Cidiane, para as crianças, virmos adorar junto com os irmãos. Nós agradecemos. Eu iria fazer um resumo até o final da carta de Pedro, mas vamos fazer, digamos, um acordo. Quando eu vier pregar aqui, eu continuo pregando na carta de Pedro, até o final, se Deus permitir. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 3 de 1 Pedro. Vamos ler, começando no versículo 13. Vamos ler até o versículo 6 do capítulo 4. Porém, o sermão está baseado no capítulo 3, versículos 13 a 17. Convido todos que podem se colocar em pé para que, desse modo, leiamos a palavra do Senhor. Eu lerei, os irmãos acompanhem atentamente, reverentemente a leitura da palavra. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 4, versículo 6. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros,
Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Soberano Deus e Pai, temos muita alegria em vir adorar a Ti, cantar louvores ao Senhor, e nos dobrar diante do Senhor para clamar a Tua misericórdia, agradecer a Tua bondade e exaltar o Teu nome, porque Tu és Deus bendito, único e soberano Senhor. Temos, ó Deus, a alegria de sentar para ouvir a Tua bendita palavra. Temos esse privilégio e grande bênção dados a nós pelo Senhor, e rogamos que o Senhor ilumine a nossa mente para compreender a Tua palavra, nos dê encorajamento, consolo, vigor espiritual, que o Senhor nos alimente, ó Deus, por meio do Evangelho do Senhor. Abençoa, ó Deus, a pregação aqui e em todos os lugares onde fiéis ministros se levantam nesse dia para pregar a Tua palavra, onde a Tua igreja fiel está reunida. Abençoa para que a Tua palavra não volte a nós vazia, mas produza os frutos dignos do Senhor, de conversão, de consolo, de alegria, de comunhão contigo, de esperança da glória. Pedimos que o Senhor continue conosco, que nos dê a graça, ó Deus, de viver diante de Ti, louvando o Teu nome, exaltando a Ti, gratos pela folga que o Senhor nos tem dado no nosso país, temos tido liberdade de adorar o Senhor, temos tido, ó Deus, oportunidade de dar testemunho do Evangelho, suplicando, ó Deus, para aqueles que têm sido abençoados também com perseguição por causa da fé, tem resistido, perseverado por causa da misericórdia do Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu quero lembrar aos irmãos o propósito do apóstolo Pedro escrever essa carta foi encorajar a igreja do Senhor, irmãos nossos do primeiro século,
que estavam em várias igrejas no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, isso é em várias regiões vizinhas, Pedro está falando, e próximos da Ásia Menor, atualmente Turquia, onde a fé cristã foi muito perseguida. Nós podemos ver isso, por exemplo, nos livros de João, nas cartas, mas, sobretudo, no Apocalipse. Essas regiões eram vizinhas à região da Ásia Menor, para onde João escreveu, o apóstolo João. E aqui Pedro escreveu para encorajar os irmãos a permanecerem firmes no Senhor, em meio a tribulações, em meio às perseguições, a fé cristã. E a maneira como Pedro fez isso já é em si mesmo um encorajamento e ensino para nós, quando queremos ensinar, encorajar outras pessoas, outros irmãos, sob perseguição, ou doentes, ou enfraquecidos na fé, ou que estejam passando por outras tribulações, como Pedro encorajou a igreja. Ele lembrou a obra de Deus por eles, quem é Deus e o que Deus fez por nós. Ele nos lembra que nós somos eleitos por causa da soberania do Senhor, regenerados por causa da misericórdia do Senhor, guardados na fé pelo poder do Senhor, que nós somos redimidos, isso é, resgatados do pecado por causa do sangue de Cristo. Nós fomos chamados, separados do mundo, isso é, santificados para servir a Deus. E temos o privilégio de ter a palavra de Deus nas nossas mãos e por ela estamos crescendo, sendo edificados em Cristo e dando testemunho de Cristo, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. O nosso Deus é soberano, misericordioso, poderoso, compassivo. Ele nos alimenta com sua palavra, ele nos chamou para si, ele nos encoraja para pregar o Evangelho aos outros. Essas coisas, isso é, a doutrina do Evangelho, Deus e a sua obra, a obra de Deus por nós, devem nos encorajar, meus irmãos, a perseverar em Cristo. E em meio às tribulações, nós não ficamos parados e amedrontados, espantados. Nós continuamos vivendo o Evangelho para a glória de Deus, isso é, mantendo exemplar o nosso procedimento como servo de Deus em todas as áreas da vida, dando testemunho de Cristo em todas as áreas da vida, desde o nosso lar até a todas as autoridades, mesmo quando nós somos perseguidos, mesmo quando sofremos por amor a Cristo. Na igreja, temos a alegria de estar unidos a outros irmãos, amamos esses irmãos, amamos fraternalmente, exercitamos misericórdia na igreja, exercitamos um coração humilde, compassivo, no lidar com as pessoas, mesmo aqueles que não têm compreensão da fé, não no nosso trabalho, em outros lugares, não pagamos mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, procuramos ver o que há de bom e elogiável nas pessoas e caminhos pelos quais nós podemos dar testemunho da fé, do Evangelho a essas pessoas. Procuramos chamá-los a Cristo, procuramos estabelecer com eles a paz, quanto depender de nós. Isso porque nós descansamos, meus irmãos, no Senhor. Isso porque sabemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Que o Senhor olha para os justos, que o Senhor atende às orações do seu povo e que a seu tempo Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Temos ouvido todas essas coisas da obra de Deus e da nossa conduta em Cristo Jesus nesse mundo. E agora o apóstolo Pedro começa uma nova sessão, ainda dentro do assunto da conduta, quando ele começa agora a falar da conduta em face dos sofrimentos, em meio aos sofrimentos, em meio ao testemunho cristão dos que estão sendo perseguidos por causa de Cristo. Testemunho do cristão em meio aos sofrimentos.
do capítulo 3, versículo 13, até o final do capítulo 4, esse é o assunto do apóstolo Pedro, e nós vamos olhar um pouco os versículos 13 a 17 do capítulo 3. Testemunho do cristão em meio aos sofrimentos. Como que nós lidamos com aqueles que perseguem a fé cristã, e, portanto, perseguem a igreja, a pregação, o evangelho, o culto de adoração e de louvor ao Senhor, o testemunho fiel do evangelho, a vida dedicada a Deus? O mundo é antagônico, é contrário a essas coisas, meus irmãos. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, procurando amedrontar a igreja do Senhor. Como que nós lidamos com essas coisas? Nós tratamos essas coisas, lidamos com essa situação como Cristo fez. Seguindo o exemplo de Cristo, nós procedemos como Cristo fez quando veio a essa terra, enfrentou a oposição do diabo, do mundo, morrendo na cruz, indo até o ponto de morrer na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Por isso, então, que o apóstolo Pedro diz, no capítulo 4, versículo 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, sejam como Cristo é. E um pouco mais adiante, no versículo 13 do capítulo 4, o apóstolo Pedro diz, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ele está nos lembrando que nós sofremos como Cristo sofreu. Nós lidamos com oposição ao evangelho como Cristo lidou. Por isso, parte dessa sessão, dessa carta, trata do ministério de Cristo, da obra de Cristo. Eu vou apenas resumir para os irmãos o que Pedro fala do ministério de Cristo. Ele diz, Cristo sofreu até a morte por causa dos nossos pecados, no versículo 18 do capítulo 3, pois também Cristo morreu. Por que Pedro diz, pois também? Porque ele está lidando conosco, com os crentes. Vocês também estão sofrendo por Cristo. Ele morreu por vós, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É cheio de esperança esse versículo. Ele contém o Evangelho, a obra de encarnação, de sofrimentos e a morte de Cristo por nós. Ele nos fala da justiça de Cristo. Ele não tinha pecado, mas morreu em lugar de injustos pecadores. Ele fala a razão da morte de Cristo, por causa de pecadores, para nos conduzir a Deus, para nos vivificar para Deus. Ele nos fala da ressurreição de Cristo, vivificado no Espírito, e da nossa esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Como Cristo foi morto e vivificado, nós também, ainda que tenhamos que passar pela morte, seremos vivificados, ressuscitados nele. Depois o apóstolo Pedro diz, Cristo ressuscitou por nós, no final do versículo 18, mas também no versículo 21, quando ele diz, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro está lembrando dos judeus e da circuncisão, quando eles retiravam o prepúcio dos meninos como uma figura, um sinal de que eles estavam sendo eram do povo de Deus, faziam parte do povo de Deus, faziam parte da comunidade judaica, não necessariamente da igreja de Cristo, e esse sinal mostrava que eles estavam retirando a imundície da carne, mas era apenas um sinal, apontava para Cristo, que Cristo viria para remover a imundície do pecado da nossa carne, da nossa vida, para que nós pudéssemos servi-lo com temor e tremor. E isso só seria possível pela vinda, morte e ressurreição de Cristo.
por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E depois o apóstolo Pedro fala da ascensão de Cristo ao céu. Ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele subiu aos céus, onde está à direita de Deus, e de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. No versículo 22, o qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, no lugar de mais alta honra, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Todos os poderes desse mundo, todos os poderes angelicais, todas as potestades estão debaixo do senhorio de Cristo. Ele venceu a morte, subiu aos céus, está glorificado ao lado do Pai, voltará um dia para julgar esse mundo. Ele reina soberanamente sobre tudo, e é nele e por ele que sofremos, e é sustentados nele que suportamos sofrimentos. É somente por causa dele que é possível suportar sofrimentos e dar testemunho do Evangelho. É seguindo o seu exemplo que nós sofremos, crendo nele, e porque cremos nele, é que sofremos como cristãos nesse mundo. E não devemos, meus irmãos, nos envergonhar por isso, como Pedro diz, muito pelo contrário, somos bem-aventurados, porque sofremos pelo Senhor. De que sofrimento estamos falando? Já vos disse, sofrimento pelo Senhor. Há muitas razões pelas quais nós podemos sofrer, porque pecamos e desobedecemos em razão do pecado original. Sofrimentos vieram sobre nós nesse mundo, não há como mais produzir e trabalhar sem cardos e abrolhos, não há mais como não ter doenças, não há como não lidar com vírus, não há como não lidar com infecções, não há mais como não lidar com um corpo que se debilita com o passar do tempo, que envelhece, que enfraquece em razão do nosso próprio pecado. Desde Adão, o nosso pai, sofremos às vezes por desobedecermos, sofremos por decisões erradas, às vezes sofremos. Deus é muito misericordioso conosco e Ele espera que nós nos arrependamos quando pecamos e que discorremos diante dEle e clamemos por misericórdia. Sofremos para a glória de Deus. Quem pecou? Esses os seus pais, para que tenha nascido assim. Nem ele, nem seus pais, mas para que seja Deus glorificado, para que seja Deus honrado, para que seja Deus exaltado. E também sofremos por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. É mais especificamente desse sofrimento, ou desses sofrimentos por Cristo, que Pedro trata nessa carta. Os irmãos podem acompanhar um resumo do modo como Pedro diz isso, a partir do versículo 13 do capítulo 3. Pedro diz que sofremos quando enfrentamos perseguições por causa da justiça, versículo 14. Isso é, por causa da justiça de Cristo, porque cremos em Cristo, porque somos como Cristo e agimos como Cristo, de maneira santa e fiel a Deus e para a glória dele. Sofremos por causa da esperança que temos em Cristo, versículo 15 do capítulo 3. Isso é por causa da nossa fé em Cristo, da esperança da vida eterna. Somos perseguidos e sofremos por causa do nosso bom procedimento em Cristo. Capítulo 3, versículo 16. Tudo aquilo que os irmãos ouviram de um submisso comportamento fiel, cheio de temor, santo, verdadeiro, que não está disponível a mentiras, fraudes e negociatas, coisas dessa natureza. Por causa disso, por causa do nosso bom procedimento em Cristo, isso é, meus irmãos, por causa do testemunho do Evangelho. Versículo 17. Somos perseguidos porque praticamos o que é bom. O que é bom? O que honra a Deus, o que agrada a Deus, o que glorifica a Deus. Somos perseguidos porque não somos mais como o mundo. Capítulo 4
versículo 4, não andamos mais como o mundo, não corremos mais, não concorremos mais com aquele excesso de devassidão do mundo, e isso faz com que o mundo nos persiga. Somos perseguidos pelo nome de Cristo, capítulo 4, versículo 14. Somos perseguidos por sermos cristãos, como cristãos, capítulo 4, versículo 16. O nome de Cristo é o próprio Cristo. O nome identifica a pessoa, se refere à pessoa. Por causa de Cristo, nós sofremos. É desse tipo de sofrimento, de perseguição à igreja que o apóstolo Pedro está tratando aqui. Por isso, olhando para os versículos 13 a 17, nós vamos, meus irmãos, ver, em primeiro lugar, a possibilidade de sofrermos por Cristo, é real. Em segundo lugar, o encorajamento a não temer as perseguições. Em terceiro lugar, uma exortação a ter Cristo como nosso Senhor em meio às perseguições. Em quarto lugar, uma exortação ao testemunho do Evangelho, da nossa fé, de maneira mansa e temente ao Senhor. Primeiro, meus irmãos, Pedro nos lembra da grande possibilidade e realidade de sofrermos por Cristo. Possibilidade real de sofrermos por Cristo. Ora, versículo 14. Quem há de vos maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Observe, os irmãos, que Pedro não diz, porque ele não ouviu de Cristo, porque não é verdade. Ele não diz, não fiquem preocupados com perseguições à fé. Isso nunca vai acontecer. Não fiquem preocupados com isso. Ao contrário, meus irmãos, Pedro diz, vocês podem vir a sofrer por causa de Cristo. Na verdade, o texto já tinha dito isso, o texto da carta de Pedro, ainda no capítulo 1, quando Pedro falou da eleição, da regeneração, da preservação dos santos, ele diz, alegrem-se nessas coisas, nisso exultais. Versículo 6, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Embora no presente, nessa era presente, se necessário, nós sejamos contristados, entristecidos e tenhamos que lutar com várias provações. E aqui mesmo, considerando a questão do sofrimento do cristão, no versículo 17, eu digo aqui mesmo no capítulo 3, Pedro diz, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Portanto, meus irmãos, enfrentar perseguição, oposição ao Evangelho e sofrer por Cristo não é algo distante da igreja de Cristo. Se nós estamos bem observando, se nós temos uma visão, as pessoas têm usado essa palavra, cosmovisão, uma visão de mundo cristã, que enxerga noticiários de maneira cristã, que lê a história de maneira cristã, que vê a formação das leis de maneira cristã, que vê a aplicação das leis, ou a falta delas, de maneira bíblica e correta, você já percebe perseguição à fé cristã, aos valores cristãos, às escrituras sagradas, à pregação do Evangelho, até que isso, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, aparecerá de maneira muito mais visível, contundente, de forma que tudo que adora a Deus e que é culto a Deus será perseguido. E nós também, quando lemos a história, com bons historiadores que falem a verdade, nós vemos
os muitos momentos na história em que a Igreja de Cristo foi perseguida. Isso não está distante de nós nessa pandemia, e todos sabem, um relatório de uma instituição que talvez alguns irmãos conheçam, chamado Portas Abertas, só acessar esse nome na internet, que mostra como cristãos são perseguidos no mundo. Não essa mídia grande que a maioria das pessoas acompanha, mas uma mídia um pouco melhor, que você tem que procurar um pouco mais, ainda bem que tem como procurar hoje em dia, relata os sofrimentos de cristãos, às vezes também dando estatísticas que reúnem católicos, a gente sabe disso, mas relata o sofrimento de cristãos, como tem aumentado ao redor do mundo. Se os irmãos olharam um pouco melhor nessa fase de pandemia, ficou mais fácil quase que proibir o culto, o Estado quase que proibiu o culto, impedir que se realize o culto público de adoração a Deus. De fato, pessoas foram perseguidas, não é porque você não sofreu isso diretamente, que outros não sofreram. As pessoas foram perseguidas, até impedidas, às vezes, de realizar pequenas reuniões com 10 pessoas, com 5 pessoas. E a igreja, de certa maneira, foi fácil de governantes maus verem como é possível fazer a igreja parar tão rapidamente. Essas coisas, meus irmãos, nós devemos ver com olhos cristãos e ver que o mundo, entender que o mundo jaz no maligno, e perseguição à fé cristã não está assim distante de nós. O materialismo de universidades e professores, para falar o mínimo de universidades e professores, eu sei que professores têm um papel, um dever, uns chamados, que de fato são chamados, excelente, grandioso, bom, e podem fazê-lo de modo maravilhoso, seu trabalho, mas muitos têm usado a sua cátedra, a sua cadeira, o seu chamado, para desviar incautos dos valores cristãos, da fé ou da boa moralidade daqueles que não são nem ao menos cristãos. Essas coisas são tão fáceis de ver nos nossos dias e atentam contra a fé cristã. Pode-se falar de muitas outras coisas em religião, mas é difícil falar com propriedade, com seriedade, com vigor, com firmeza mesmo, das escrituras sagradas em meios universitários, em vários outros lugares. Isso tem se tornado cada vez mais difícil. A realidade de perseguição à fé cristã está bem perto de nós, bem diante de nós. E algum tempo atrás, creio que alguns 5 ou 6 anos atrás, ou mais um pouco, eu preguei na carta de Paulo aos Filipenses, para a minha igreja lá em Rondon, e introduzi o sermão de Filipenses 1, 28 a 30, dizendo desse modo: o Evangelho sempre encontrou, sempre encontrará opositores, perseguição. O primeiro grande inimigo do Evangelho é Satanás, um anjo que foi criado por Deus e que se rebelou contra Deus, e outros o seguiram, foi expulso do céu, não há lugar de arrependimento para ele, e que persegue a fé cristã, que é nosso inimigo, como Pedro diz no final dessa carta, nosso adversário. Mas não somente Satanás, o mundo, o homem natural, o homem sem Cristo, falsos crentes, falsas religiões, falsas doutrinas, essas coisas perseguem, se opõem ao verdadeiro evangelho, se opõem àqueles que amam a Cristo. Naquela ocasião, eu lembrei que Jesus mesmo nos advertiu os seus discípulos e nos advertiu, dizendo que seremos odiados e perseguidos no mundo. O apóstolo João foi um dos apóstolos que registrou
essas palavras de Cristo em João, no Evangelho, capítulo 15, versículo 18 a 21. Essa advertência de Cristo, esse ensino de Cristo à igreja. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, meus irmãos. Cristo disse isso. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Se perseguiram a Cristo, também perseguirão a nós. E Cristo nos encoraja dizendo, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Eu tenho citado várias vezes para os irmãos as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, segundo Timóteo 3:12. Só lembrar rapidamente que Paulo era um pastor mais velho, que escreveu a Timóteo, um pastor mais novo, sobre como pastorear a igreja, sobre como ter coragem de pastorear a igreja, sobre como enfrentar oposição como pastor da igreja. E ele diz ao jovem pastor Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu tenho sido perseguido, Timóteo. Portanto, encoraje-se, não se envergonhe e tenha coragem de dar testemunho do Evangelho. Tem perseguido a mim e todos quantos querem viver fielmente, piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, meus irmãos, sofrer pela fé em Cristo é uma possibilidade real para você. É uma possibilidade real para o cristão. É uma possibilidade real para a igreja. De fato, Pedro diz aqui, nós não devemos estranhar isso. Pelo contrário, quando isso acontecer, nós devemos sentir alegria em tomar parte nos sofrimentos de Cristo, em ser parte dos sofrimentos de Cristo. Em primeiro lugar, então, Pedro nos lembra que é real a possibilidade de sofrermos por Cristo. Em segundo lugar, ele nos encoraja a não temer as perseguições, ainda nos versículos 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Quem irá maltratar de vocês, se vocês forem zelosos do que é bom? É uma pergunta um tanto quanto irônica do apóstolo Pedro. O que Pedro está dizendo, meus irmãos, é ninguém deveria perseguir e maltratar quem é zeloso pelo que é bom, quem dá um bom testemunho, quem entende a autoridade, se submete corretamente, quem lida bem com a autoridade e faz aquilo que é bom, aquilo que é elogiável, aquilo que honra a Deus, não deveria ser maltratado por fazer isso. Quem honra a Cristo, prega o Evangelho, ama a Cristo, não deveria ser maltratado por fazer isso. Quem faz aquilo que é útil, benéfico, que é a palavra que Pedro usa, zeloso do que é bom, faz aquilo que é útil, benéfico, salutar, agradável, excelente, aquilo que é correto e justo, não deveria ser perseguido por isso. Então o apóstolo Pedro diz, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Ao mesmo tempo em que Pedro diz isso, a resposta deveria ser ninguém. Eles sabem que os cristãos são maltratados por serem zelosos do que é bom. Ele sabia muito bem disso. Os irmãos para quem ele escreveu estavam passando por isso.
Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo, a lógica dessa pergunta, o que ele está dizendo é: ninguém deveria vos maltratar, mas há quem vos maltrate exatamente por isso. Entretanto, se vos maltratarem por serem zelosos do que é bom, não temais, Deus está convosco. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos para atender às súplicas de vocês. Lembrem-se disso. E o rosto do Senhor está contra os que praticam males. Portanto, não temais. O vosso bom testemunho não deveria atrair perseguição, mas ainda que atraia por causa do pecado, da queda de Satanás, do mundo que é contrário a Deus, não tenham medo. Bem-aventurados sois. O bem-aventurado é abençoados sois. Não entristeçam por causa disso. Não desanimem. Pelo contrário, alegrem-se. Bem-aventurado significa feliz. Mais do que feliz, é abençoado por Deus. Nas Escrituras, bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Bem-aventurados são aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Bem-aventurados são os que sofrem por causa do nome de Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz em Mateus, no capítulo 5, versículos 11 e 12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Ninguém deveria nos maltratar por sermos zelosos do que é bom, mas ainda que isso aconteça, não vos amedronteis, não temais. Isso é, o que Pedro está dizendo é: não fiquem assustados. Como lembrei aos irmãos, alguns domingos atrás, o Império Romano era grande e poderoso. O imperador romano detinha grande poder. Era de se temer o Império Romano. Mas Pedro diz aos irmãos: não andem assustados, não fiquem perturbados. E às vezes a gente fica perturbado com um professor, com um colega, temeroso de alguém que a gente nem conhece. Pedro diz: não temam esses poderes, não temam Satanás. E um dia, Pedro teve grande medo de perseguição. Os irmãos lembram que Pedro era um discípulo explosivo, de um temperamento forte. Ele era o primeiro a sacar a espada, mas gente assim, às vezes, é o primeiro a correr também do perigo, e ser medroso. Aquele homem que parecia muito valente, em princípio: jamais te deixarei, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, eu morrerei contigo. Quando, de fato, os soldados chegaram para prender a Cristo, Pedro, não foi só Pedro, mas Pedro fugiu. Ele seguiu o cortejo que levava a Cristo, andando de longe. E quando uma empregada, não era um soldado, uma empregada, todo o amor e zelo pela empregada, mas é diferente a autoridade da empregada de um soldado, de um oficial. Quando ela disse: você não é um daqueles que andava com esse homem que está sendo condenado? Não, de jeito nenhum. Quando perguntaram essas coisas para Pedro: você parece muito com aqueles que andavam com ele. Pedro diz: não, eu não, e negou a Cristo e amedrontou-se. Mas pela graça de Deus, esse homem arrependeu-se, como nós devemos nos arrepender de pecados, meus irmãos. Ele aprendeu essa grande lição. E depois da ressurreição de Cristo, depois que Cristo veio a ele, depois que Cristo falou a Pedro: não temais, você pastoreará o meu rebanho. Esse homem tornou-se um dos discípulos mais valentes
um dos apóstolos mais valentes. Foi ele que enfrentou firmemente as autoridades judaicas e romanas por causa da fé, junto com os demais apóstolos, quando eles foram proibidos de pregar o evangelho. E foi Pedro que disse as palavras que eu tenho repetido nos últimos sermões de Atos 5:29 para as autoridades: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E nós não deixaremos de pregar o evangelho, nós não deixaremos de dar testemunho do evangelho. E agora, arrependido e um homem fiel a Deus e cheio de coragem, confiando no Senhor e vendo outros dos seus irmãos serem perseguidos, Pedro diz: não temais, meus irmãos, as ameaças, não andeis alarmados, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, não tenham medo. Esse, então, é um encorajamento, meus irmãos, das Escrituras para nós. Primeiro, não temer Satanás, o mundo, os que nos perseguem. Segundo, lembrar que nós somos abençoados por Deus, bem-aventurados, quando por Ele sofremos. É verdade que somos perseguidos, mas não somos encorajados pelo Senhor a não temer os que nos perseguem, porque Cristo, o Senhor dos céus e da terra, aquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que subiu aos céus e reina soberanamente sobre anjos, poderes, potestades, governos, está conosco. Como nós lidamos em meio à perseguição? A primeira coisa que fazemos é, em terceiro lugar, então, santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. É o que Pedro diz no versículo 15. Antes de quê? Antes de ficar com medo, antes de andar assustado. O que significa que, pelo contrário, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificar, nós já ouvimos, meus irmãos, que significa separar, consagrar, dedicar alguma coisa para Deus. E quando o apóstolo Pedro diz santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, ele sabe que está falando com crentes. E que esses crentes já tinham Cristo como Senhor em seus corações, que reconheciam, criam e temiam a Deus como o Senhor dos seus corações. Porque então ele diz: separem Cristo como Senhor do vosso coração. Meus irmãos, Pedro está dizendo: consagrem seus corações para Cristo. Talvez você já viu alguém tendo consagrado o seu coração para o medo, para o terror. Eu já vi gente assim, vive com medo. Pedro diz: não é para o medo, para o temor, para o susto que vocês devem consagrar os seus corações, ou dedicar os seus corações, mas ao Senhor. Em outras palavras, Pedro está dizendo: Cristo é o Senhor dos seus corações, Ele vos chamou, Ele vos santificou, vocês são dele, lembrem-se disso, consagrem-se a Ele, tenham temor dele, ao invés de sentirem medo, temor, perturbação, como se essas coisas fossem o seu Senhor. Isso, meus irmãos, é meio a sofrimentos de qualquer ordem. Às vezes são nossos filhos doentes. Às vezes somos nós doentes. Quando nossos filhos adoecem, nós preferimos que fosse nós mesmos. Às vezes nossos pais, às vezes as lutas ao nosso redor. Não consagrem seus corações ao medo, mas ao Senhor. Santificai Cristo como Senhor em vosso coração. E isso é a melhor maneira de lidar com o medo, com o temor, com o susto. Cristo é o Senhor do nosso coração. Se Cristo é o nosso Senhor, se Ele reina soberanamente sobre tudo,
e nós sabemos, ele reina, não há o que temer. Cristo é aquele que reina soberanamente, que governa todas as coisas. E é interessante que aqui Pedro está citando o profeta Isaías. O profeta Isaías fala muito da soberania de Deus. Nessa passagem, Pedro está citando Isaías 8, 12 e 13. Mais especificamente o versículo 13, onde o profeta Isaías diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. É a Deus que nós tememos, meus irmãos. Não há outra coisa que deveria nos espantar. Seja Deus o nosso espanto, a Ele nós devemos temer. Portanto, meus irmãos, se formos chamados, e fomos chamados para sofrer por Cristo, nós devemos, em meio a esse sofrimento, temer o Senhor, saber que Ele é Senhor, santificar o nosso coração para Ele, isso é, confiar com todo o nosso coração que Cristo é o nosso Senhor, que Ele é o Senhor dos que nos perseguem, que Ele é o Senhor de Satanás, que Ele é o Senhor de César, que Ele é o Senhor do império, que Ele é o Senhor do Estado, de todos os reis, governadores, presidentes, reinos do mundo. Ele ressuscitou, subiu aos céus e reina soberanamente sobre governos, potestades, anjos, soberanias. E é a Ele que nós servimos. Ele é o nosso Senhor. Por isso, então, o apóstolo Pedro diz: consagrai-vos ao Senhor. É assim que é a primeira atitude do cristão em meio à perseguição. É assim que nós lidamos com o medo, com o temor que vem às vezes ao nosso coração. Em quarto lugar, Pedro diz: deem testemunho do Evangelho em meio à perseguição, de maneira mansa e fiel. Versículos 15 e 16. Depois de Pedro dizer: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, ele continua dizendo: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom nome. Mais uma vez, meus irmãos, precisamos lembrar do testemunho do Evangelho. Nós já vimos que essa é uma das características do cristão. A santidade, a edificação em Cristo e o testemunho são características do cristão. O bom exemplo em todas as áreas da vida é uma característica do cristão, o bom testemunho. E mais uma vez, e agora falando em meio à perseguição à fé, em meio aos sofrimentos pela fé por causa do nome de Cristo, nós devemos sempre estar prontos para responder a qualquer um que pedir razão da esperança que há em nós. Essa é uma frase interessante, boa, nos faz refletir como nós devemos conhecer o Evangelho e dar testemunho do Evangelho de maneira fiel, racional, coerente e mansa a todos aqueles que pedem razão da esperança que há em nós. Como nós devemos defender o Evangelho. Nós não apenas dizemos: meus irmãos, Jesus te ama, de maneira tão vazia. Nós não apenas entregamos um folheto, sai correndo, praticamente, ou como uma missão de desencargo de consciência. Não, o cristão dá a razão da sua esperança, a razão da sua fé. Ele está... A primeira coisa que Pedro diz é: nós estamos prontos para isso. Nós desejamos fazer isso. Você não pode dar a razão é o raciocínio, a lógica de uma coisa. Defender um ponto de vista requer que você tenha argumentos, por mais simples que eles sejam. Não quer dizer que você tenha que ir para um seminário para fazer isso, mas o cristão precisa conhecer a fé cristã. O cristão precisa entender
a fé cristã, a soberania da eleição, a misericórdia da regeneração, a graça da redenção, a bondade do chamado, a grande bondade de Deus. Por isso que Pedro diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E aqui Pedro diz: nós estamos dispostos, prontos a falar de Cristo, preparados para falar de Cristo. Isso requer que nós conheçamos as doutrinas do Evangelho, que nos aprofundemos nas doutrinas do Evangelho. Isso requer que nós conheçamos o nosso Deus. Eu amo o Senhor, e se eu amo o conheço, Ele é isso e isso. Ele é aquele que age assim e assim. Ele fez essas e essas coisas. Ele pode fazer as mesmas coisas por você. Ele é o Deus soberano, todo-poderoso. Ele é o Deus gracioso, misericordioso, santo, justo e bom. Nós devemos estar prontos para defender a fé cristã, ou dar a razão da nossa fé, que é uma palavra que significa argumentar como alguém diante de um tribunal. Os cristãos poderiam ir diante de um tribunal e pode defender o seu ponto de vista de maneira coerente, pode defender a sua fé, aquilo que crê com seu coração e com uma lógica, pode dar informação coerente daquilo que crê. É esse o sentido de que Pedro fala aqui. Tem argumentos fundamentados nas Escrituras Sagradas. Isso é, meus irmãos, saber expor, ainda que, como disse os irmãos, da maneira mais simples, a razão, a lógica, o conteúdo da sua fé. Quando Pedro diz: vocês devem estar prontos para falar a respeito da razão da sua esperança, a palavra razão aqui é raciocínio lógico, argumentação. A palavra esperança é quase igual aqui nesse contexto a fé, o conteúdo da sua fé. Vamos para uma passagem de Judas, antes de Apocalipse, já no final das Escrituras, quando Judas diz que estava escrevendo para falar aos irmãos a respeito da salvação. Judas, versículo 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que estava acontecendo é que Judas, não é Judas Iscariotes, que traiu a Cristo, mas Judas, irmão de Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, escreveu essa pequena carta. Esses irmãos de Jesus Cristo, que não compreenderam o ministério de Cristo antes da sua morte e ressurreição, vieram a Cristo depois da sua ressurreição e creram nele. Tiago era irmão de Cristo, não Tiago, o discípulo, e depois apóstolo. Esse foi martirizado, foi o primeiro mártir da era cristã. E aqui não Judas, o discípulo, esse traiu a Cristo, como já disse, mas Judas, o irmão de Tiago, que também era irmão de Cristo. Ele diz: quando eu me esforçava e trabalhava de maneira diligente para escrever uma carta sobre a nossa salvação, em razão de certos indivíduos se introduzirem na igreja com dissimulação, trazendo falsas doutrinas para a igreja, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus, eu me vi obrigado a escrever para exortar os irmãos a batalhar pela fé que foi entregue aos santos. A palavra fé aqui, meus irmãos, é como esperança no texto de Pedro. A batalhar pelas doutrinas do Evangelho, o conteúdo da fé. Nós cremos em Deus, mas nós sabemos em que cremos. Nós sabemos quem Deus é, o que Ele fez. Nós podemos falar do nosso Deus, das suas obras,
aquilo que Pedro tem falado a nós, da obra de Deus por nós, da obra de Cristo por nós, aquilo que Pedro diz quando ele diz: nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. E nós estamos prontos para dar testemunho dessa esperança. Porque, finalmente, quando testemunhamos o Evangelho, dizemos: eu irei para o céu. Você pode tirar a minha vida, mas eu irei para o Senhor, irei para a glória. Você pode fazer-me descer à sepultura, mas eu subirei aos céus. E quando Cristo voltar, Ele me levantará dos mortos. Eu estarei com Ele. Isso nos encoraja a viver para a glória de Deus e testemunhar do Evangelho. Nós temos essa esperança de vida eterna. Nós podemos dizer a todos que nos perseguem, como Pedro diz no início dessa carta: nós fomos regenerados por Cristo para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, que está reservada nos céus para nós. Nós podemos dizer essas coisas àqueles que pedirem a razão da nossa fé, meus irmãos. Nós devemos estar prontos para isso. E Pedro diz a maneira como nós devemos fazê-lo. Não é com raiva das pessoas, não é com petulância, né, com nariz arrebitado. Né? O meu é chato e grande, nariz arrebitado, empinado. Não é desse modo, mas é de maneira mansa, respeitosa, com gentileza e respeito, como Pedro diz, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com cortesia, com amabilidade, com humildade. Quando Pedro diz: vocês devem estar prontos para dar razão da sua fé, ele diz: você deve fazer isso com mansidão, com temor, isso é, de maneira reverente, respeitosa, mantendo boa consciência, bom caráter, boa moral, bons escrúpulos, um testemunho digno do Senhor. E por que razão? Por que devemos dar testemunho desse modo, meus irmãos? Com mansidão, com temor, boa consciência. Olha o versículo 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Para que aqueles que nos difamam fiquem envergonhados, porque não há razão, quando o cristão é fiel a Deus, não há razão para ser difamado ou perseguido. Quando esse cristão age com mansidão, com gentileza, amabilidade, expondo assim a graça de Cristo no seu coração, isso coloca brasas vivas sobre a cabeça dos que o perseguem. Isso os faz ficarem envergonhados, como Pedro diz aqui, para que eles fiquem envergonhados. E assim, meus irmãos, de maneira mansa e fiel, nós somos chamados a dar testemunho do Evangelho de Cristo. E até aqui o apóstolo Pedro diz: se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Portanto, quero exortar os irmãos, lembrar os irmãos, e já concluindo o sermão com algumas aplicações, dizer que os forasteiros e peregrinos, servos de Deus, foram eleitos para servir ao Senhor, regenerados por uma nova vida, chamados, guardados por Deus. A igreja de Cristo será perseguida, é perseguida, sempre foi, meus irmãos. Mas aqui a palavra de Deus nos encoraja dizendo: o Senhor está convosco, não temais as ameaças do mundo ou do diabo, não temais os que vos perseguem. Pelo contrário, deem testemunho do Evangelho a eles. Aqui não está incluído Satanás. Nós não podemos dar testemunho do Evangelho a Satanás. Mas o mundo, aqueles que porventura nos perseguem, nós devemos dar testemunho do Evangelho a essas pessoas com gentileza, amabilidade, mansidão e temor de Deus.
para a glória e o louvor de Deus. Eu quero, então, concluir com as palavras do apóstolo Pedro, no final do capítulo 4, a partir do versículo 12. E vejam, meus irmãos, o que Pedro diz. Amados, lembrando mais uma vez, quando Pedro fala isso, amados, ele está se referindo ao fato de que nós somos amados por Deus e de que nós somos amados por todos os crentes em Cristo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa fora do comum, extraordinária, vos estivesse acontecendo. Não é. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofre, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus irmãos, não estranheis sofrimentos por causa de Cristo. Deus mesmo permite que eles venham sobre nós para provar a nossa fé. A igreja sempre foi purificada quando há perseguição à igreja. Não é algo extraordinário. E quando vocês estiverem sofrendo por amor a Cristo, ou por outras razões, meus irmãos, as quais eu já fiz referência, às vezes sofremos por outros motivos, não tem mais. Consagrem a Cristo o seu coração. Santificai a Cristo no seu coração. Tenham temor de Cristo, confiem nele. E se for por causa de Cristo o sofrimento, alegrem-se. Vocês estão sendo bem-aventurados, é porque são crentes. Vocês estão participando dos sofrimentos do seu mestre. São co-participantes dos sofrimentos de Cristo. E lembrem-se, quando ele voltar, nós exultaremos com ele na glória. Nós cantaremos com ele, nós seremos felizes, eternamente felizes, verdadeiramente felizes com ele na glória. Se por causa do nome de Cristo, do Evangelho, vocês forem alguém falar mal de vocês, crianças, jovens e todos nós, se fizerem isso, bem-aventurados sois. Fazem isso, porque sobre nós repousa o Espírito de Deus, porque tememos o Senhor. Nós não devemos sofrer, meus irmãos, nenhum de nós, por assassinar alguém, por roubar de alguém, por enganar alguém, por fazer o mal ou por nos intrometer no negócio dos outros. Mas pelo nome de Cristo, é normal que o cristão sofra, e é também normal que Cristo esteja conosco, nos console, nos dê graça, nos encoraje, e que nos dê vigor para passar tempos de sofrimento. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus. Todos os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem suas vidas ao fiel Criador. Encomendem suas vidas ao fiel Criador e continuem perseverando nele, vivendo para a glória dele. Que Deus abençoe os irmãos, raça eleita de Deus, povo de Deus, igreja do Senhor. Que Deus vos abençoe, de modo que os irmãos continuem perseverantes, fiéis no Senhor, em meio às lutas de agora e as que virão. Continuem servindo ao Senhor no seu lar, continuem servindo ao Senhor no seu trabalho, continuem servindo ao Senhor na sociedade, em cada tempo, em cada período e governo, o sistema
de governo que mudam com o tempo, continuem servindo ao Senhor como povo dele, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Proclamem as virtudes daquele que os chamou das trevas do pecado para a maravilhosa luz do Evangelho. Amém. Eu convido os irmãos a que cantemos mais um hino, antes de encerrar com a oração, a bênção, os avisos da semana. Vamos cantar o hino 313 no nosso hinário. Trezentos e 13. Há algum tempo que não vejo a igreja cantar esse hino, mas creio que os irmãos conhecem. Conhecem esse hino, 313? Não? Nunca ouviram? Minha mãe era crente, graças a Deus, então acho que desde bebezinho ouvia hinos do inário, embalando, então sei muitos desses hinos. Esse hino eu vou cantar para os irmãos uma estrofe, o coro, para que os irmãos ouçam. Depois vamos cantar um outro hino. Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teus, Senhor. Acho que alguns lembraram. Vamos tentar cantar, aprender, desde o começo. Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teus, Senhor, não ambicionando raso poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado estar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teus, Senhor. Não com ouro ou prata, foi Senhor Jesus, que nos redimiste, mas por tua cruz, sim, com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor,
Eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura nos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis. A vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teus, Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Convido os irmãos a que se coloquem em pé. E assim vamos agradecer ao Senhor e receber a bênção do Senhor. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai celeste, Senhor nosso, Senhor do universo, de todos os reinos e governos desse mundo, Tu reina sobre tudo. Tu é a força, a grandeza, o poder, a glória, a majestade. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e honras vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos a força e o poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Por isso nós nos prostramos como igreja diante do Senhor, para cantar louvores ao Senhor nessa noite, para ouvir a tua palavra, para suplicar a tua graça, para adorar ao Senhor, por causa da grande misericórdia, da soberania do Senhor em nos eleger, da grande misericórdia em nos salvar, da bondade do Senhor em enviar a esse mundo o teu Filho Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, para que sejamos um exemplo de fé cristã no nosso lar, na sociedade, no nosso trabalho, em todos os lugares, na escola, na universidade, onde estivermos, mas nunca negando o teu nome, nunca nos prostrando diante de deuses falsos, nunca nos curvando, ó Deus, a nenhum tipo de endeusamento de Estado, ou de homens, ou de imagens, ou de qualquer outra coisa, sempre temendo e servindo ao Senhor e glorificando o teu nome, nos curvando a ti e adorando somente ao Senhor. Pedimos ao Senhor que abençoe irmãos que têm sofrido por causa do teu nome, por causa da justiça, por causa do evangelho, e que têm, ó Deus, sido impedidos de congregar, têm sido impedidos de ter uma Bíblia, dar testemunho abertamente do Evangelho do Senhor. Alguns têm morrido, outros estão aprisionados, outros são ameaçados. Nós pedimos que console os nossos irmãos, que encorajem, ó Deus, que dê perseverança, ó Deus, aos que estão sofrendo desse modo por tua causa, ó Senhor. Agradecemos pela liberdade que temos no nosso país ainda de estabelecer a igreja, o lugar de culto, de vir adorar, de pregar o Evangelho. Pedimos ao Senhor que mantenha, ó Deus, essa liberdade, se for assim a tua vontade, e que nos ajude, ó Deus, a ser firme no Senhor quando formos perseguidos, ou irmãos que estão sendo perseguidos, ou quando formos ainda mais perseguidos. E nos ajude, ó Deus, a com mansidão, humildade e reverência, dar a razão da nossa fé, testemunhar do Senhor e glorificar o teu nome. Abençoa os irmãos aqui. Continua, ó Deus, a guardar o ministério do pastor Paulo Miguel aqui, dos irmãos que conduzem o culto, dos irmãos que organizam, ó Deus, a igreja, que cuidam da boa ordem da igreja, e de todos os teus servos. Abençoa cada família, os que não puderam vir, os mais idosos, que têm, ó Deus, sido mais cuidadosos no meio desse tempo de doenças. Que o Senhor os console, encoraje, abençoa, ó Deus, cada um dos teus servos, e nos dá a graça, ó Deus, de poder
nessa semana, continuar trabalhando, servindo ao Senhor. Abençoa tuas servas, ó Senhor, lá, para que sejam submissas como convém no Senhor. Abençoa teus servos, que lideremos, ó Deus, a igreja e nossa família em casa, conforme a vontade do Senhor. Abençoa nossos filhos, que creiam em Ti, sejam submissos ao Senhor. Abençoa, ó Deus bondoso, todo o Teu povo ao redor do mundo. É o que nós te rogamos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Senhor. Meus irmãos, antes de dar a bênção aos irmãos, e eu quero mais uma vez agradecer à igreja, aos irmãos, esses dias de comunhão com os irmãos. Deus os abençoe. Somos muito gratos, eu e Cidiane, as crianças. Não faz diferença para nós, são os nossos irmãos, como os da nossa igreja lá. A diferença é que eu não sei o nome de todos vocês, de todas as crianças e de todos os irmãos, confundo ainda às vezes. Então, mas há uma coisa que nos une eternamente, Cristo. Nele sempre estaremos juntos, aqui e na glória com o Senhor. Receber a bênção do Senhor, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o consolo, o encorajamento do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos vós, Igreja de Deus, hoje e eternamente. Amém.